Haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados o meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanhou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Capítulo 15 de São Lucas. 3 parábolas que ressaltam a misericórdia de Deus. Lucas, o teórico, o evangelista, que fala da ternura de Deus, do amor de Deus, da complacência de Deus. Deus que nunca se cansa de buscar os pecadores, de curar todos os seus males. 3 parábolas distintas, mas muito próximas no conteúdo. As 2 primeiras, uma delas fala do pastor que tem 100 ovelhas e uma delas se perde. Ele abandona as 99 e vai em busca de uma só que está desgarrada. A segunda parábola, uma mulher que tem 10 moedas de prata, perde uma moeda, deixa ali as 9, varre a casa cuidadosamente e não descansa enquanto não encontrar aquela moeda valiosa. E a última parábola que nós escutamos, a parábola do filho pródigo, do filho que também se desgarra. Uma característica em todas elas é que sempre há uma festa. Sempre há uma festa quando o que estava perdido é reencontrado. A ovelha que está perdida e que é encontrada, a moeda que está perdida e é encontrada, o filho que se desgarra, que estava perdido e volta para o convívio familiar. E sempre a mesma palavra. Há uma alegria, uma festa no céu por um pecador que se converte, que muda de vida, que se reencontra no caminho de Deus. A característica comum nas 2 primeiras parábolas, a ovelha perdida e também a moeda perdida, para dizer que sempre alguém vai em busca, é o pastor que vai em busca da ovelha, é a dona da moeda que sai em busca daquela moeda perdida. Deus, na maioria das vezes, vem ao encontro, ou vai ao encontro dos pecadores. Deus dá oportunidade, Deus não descansa enquanto nós não voltarmos a termos a saúde espiritual, enquanto não abandonarmos o mundo, a vida de vícios, de pecado, de ilusões. Deus está sempre nos buscando, Deus quer sempre nos alcançar. Na 3ª parábola há uma dimensão diferente, porque Deus aqui manifesta a paciência, o respeito em relação à liberdade do filho. Deus dá ao filho a oportunidade de fazer a sua experiência longe dele, e assim o jovem o faz. Pede a herança, o pai respeita, lhe dá a herança e ele sai pelo mundo. Pacientemente esse pai aguarda o retorno do filho, e quando o filho se desgarra completamente e gasta e desgasta a vida, quando não tem mais nada, ele cai em si e sabe que tem um pai bondoso. Ele é colocado entre os porcos e se alimenta da comida dos porcos. O pecado nos coloca na lama. É importante dizer isso. São Pedro Crisólogo diz que Cristo nos buscou na terra e nós devemos buscá-lo no céu. Nas primeiras parábolas, Deus busca, Jesus buscou, Jesus se entregou por nós. E a nossa vida deve ser de retribuição. Deus não se cansa de nos buscar, mas agora é a nossa vez de buscarmos a Deus, de querermos corresponder ao amor de Deus, à graça de Deus, ao perdão, à misericórdia e compaixão
que o Senhor sempre nos oferece. Devemos dizer que este filho pródigo, este que se afasta, este que sente fome, que passa necessidade, como dizia São Gregório Magno, ele dizia que não existe mais alegria no céu por um só pecador que volta, que é resgatado, do que pela perseverança dos justos. Há muitas pessoas que já se sentem santas porque frequentam a igreja, porque participam da Santa Eucaristia, mas Deus se alegra quando alguém muda, quando alguém desiste do pecado. Se voltarmos ou nos voltarmos a esta primeira parábola, parece sem lógica, parece uma loucura um pastor deixar as 99 ovelhas, estão no deserto e vai em busca de uma só. E se de repente essas 99 também se desgarrarem, é um risco muito grande. E dizemos muitas vezes, Jesus morreu para salvar a todos, Jesus morreu para nos salvar. Mas o ensinamento é que Jesus morreu para me salvar, para te salvar, para nos salvar individualmente. Por isso o nosso desejo de correspondência. Eu dizia anteriormente em uma missa, Jesus derramou o sangue por todos, não dá nem uma gotinha para ninguém, mas todo o sangue de Jesus derramado por mim e por ti, isso implica em uma grande responsabilidade nossa, de podermos ser fiéis, de podermos acolher este sacrifício de amor, esta misericórdia derramada pelos nossos pecados. Por isso não podemos nos cansar nunca de querermos voltar ao redil, de querermos voltar a esta casa paterna. Dizem os santos, Santo Ambrósio, quando comenta esta passagem do filho pródigo, hoje os comentaristas falam Pai misericordioso, porque a ênfase maior não deve ser no pecado, mas deve ser no perdão, deve ser na misericórdia, na graça de Deus. E ele diz que esse afastar-se para longe de casa é o afastar-se, dizia Santo Ambrósio, afastar-se da virtude, afastar-se da graça, afastar-se da sabedoria e do amor de Deus. E lá sentia fome. O sentir a fome é realmente sentir a necessidade de Deus, é reconhecer o quanto nós estamos perdidos, tristes, infelizes, na lama do pecado, entre os porcos, quando nós nos afastamos do coração de Deus, quando nos afastamos da igreja, quando nos afastamos dos ensinamentos de Deus. Tudo é miséria, tudo é sofrimento. Feliz daquele e daquela que tem a graça de cair em si, de reconhecer os próprios pecados e ter a coragem, a humildade, a iniciativa de retornar para os braços de Deus, para o interior da igreja, para deixar-se moldar e plasmar pela graça de Deus. Este é um grande ensinamento que essas três parábolas nos deixam ao falar da misericórdia, ao nos falar da bondade do coração de Deus. Mas na última parábola houve festa, houve alegria, houve anel nos dedos, sandália dos pés, a melhor vestimenta, o novilho gordo para festejar. Mas há um detalhe, no final, o filho mais velho que se revolta, que não se alegra, porque ele se entende como justo, e embora esteja no convívio com o Pai, recebendo os amores, ou amor, a graça, a proteção do Pai, no fundo, ele não está feliz, porque é orgulhoso, porque julga os outros. E desse tipo de santidade, eu acredito que Deus não precisa, a igreja também não precisa. Este teu filho gastou tudo que era teu com as prostitutas, e agora para ele organizas uma festa.
E depois o pai rebate dizendo: este teu irmão, porque ele não se reconhecia mais como irmão do outro. Este teu irmão estava morto e agora está vivo, estava perdido e foi encontrado. Por isso é importante nós festejarmos. Em todas as nossas famílias existem as pessoas que são mais perdidas do que as outras, aquelas que não conseguem viver de forma alinhada a princípios, a regras de conduta. E nós, por vezes, somos como este filho mais velho, somos orgulhosos, somos prepotentes, não compreendemos o amor que muitas das vezes está presente no pai que é paciente, na mãe que é paciente, que sempre dá uma oportunidade, sempre acredita que aquela pessoa possa ser regenerada, possa ser transformada. Confiemos no amor de Deus, acolhamos, irmãos e irmãs, o perdão que vem do Senhor e que também sejamos generosos e pacientes com aqueles que hoje estão perdidos, mas com a graça de Deus, um dia haverão de ser reencontrados, alcançados pela bondade e pela misericórdia do nosso bom Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.